Boa noite, meus irmãos e irmãs, graça e paz da parte do Senhor Jesus nesta noite, que nesta noite, mais uma vez, cada um de nós sejamos alvos da misericórdia e da graça do Senhor. Nós louvamos a Deus, podemos começar mais esse momento com Deus nesta noite. O Senhor tem nos abençoado, e nós louvamos ao Senhor por isso. Por isso, queremos cumprimentar os irmãos, então, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos orar, meus irmãos, nesse momento, dando início assim a esse nosso momento com Deus, onde estaremos trazendo a palavra do Senhor, estaremos orando também, colocando as nossas vidas diante do altar do Senhor. Quero dar as boas-vindas já, irmã Lucília, que está conosco, prima Lígia. Deus nos abençoe nesta noite, seja falando aos nossos corações. E nós vamos então orar ao Senhor, tá bom, meus irmãos? Já temos também uma pessoa, um irmão conectado aqui, uma pessoa conectada no Facebook, então nós também louvamos a Deus. Nós vamos orar então, meus irmãos, vamos falar com Deus nesse tempo. Senhor, em nome de Jesus, quero te dar graças por podermos, mais uma vez, ó Deus, estarmos falando do Senhor, pregando o Evangelho do Senhor, fazendo, ó Deus, a vontade do Senhor. Ó Deus, eu quero pedir a Tua bênção nesta noite para cada um de nós, pedir que o Senhor fale ao nosso coração, pedir, ó Deus, que a Tua misericórdia nos envolva, que o Teu amor, ó Deus, nos envolva, para podermos, ó Deus, sempre perceber o cuidado do Senhor para conosco. Eu peço que o Senhor cuide de cada um de nós, e nesta noite, ó Deus, fala ao nosso coração, ministra, ó Pai, a Tua vontade e a Tua palavra, para cada um de nós aqui nesta noite. Assim nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, nós vamos então ouvir uma canção. Antes, porém, da canção, já quero pedir aos irmãos que estejam orando pela irmã Raíza, pela sua família, pela irmã Luzia, sua avó, pela perda aí, no caso da irmã Luzia, de uma filha, sua filha mais nova, que faleceu, a Sandra, faleceu aí nesta madrugada, nesta manhã de hoje, e foi sepultada agora há pouco. E nós queremos, no final, vamos estar intercedendo pela vida desta família, para que Deus os esteja abençoando, consolando seus corações, e, é claro, mostrando que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável, ainda que nós não a entendamos. Mas o Senhor sempre faz o melhor para cada um de nós. Então, daqui a pouco nós vamos orar mais uma vez, a gente vai incluir depois essas irmãs nas nossas orações, tá bom? Então, vamos louvar ao Senhor, vamos adorar a Deus. Uma canção que eu já toquei aqui uma vez, mas eu queria repeti-la, que ela é muito bonita nesse tempo de aflição.
Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós vamos nesse momento ler a palavra de Deus. E como eu disse, né, no final a gente vai estar orando aí pela família da irmã Raíssa, da irmã Luzia, né, que nesse dia, né, estão aí sofrendo, né, a dor da perda, da separação de um ente querido. Nós vamos então ler a palavra de Deus e tendo em vista, né, que tudo aquilo que não só a família da irmã Raíssa, como tantas outras famílias no Brasil e pelo mundo afora estão passando. Eu quero ler com os irmãos algo que aconteceu também no hall de amizade de Jesus. Um episódio como este, da perda de alguém querido, que aconteceu no hall de amizade que Jesus tinha no seu ministério terreno. Jesus, durante a sua vida aqui na terra, naquela região, principalmente de Betânia, todas as vezes que ele passava por aquela região, ele se hospedava na casa especialmente de uma família, porque havia lá uma família amiga de Jesus. Um povo que Jesus amava e um povo que amava a Jesus. Então, nós, nesta noite, vamos compartilhar um pouquinho sobre isso. E o texto é do Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, no capítulo de número 11. Nesse texto, nos fala sobre a vida de Lázaro, tá certo? Sobre a enfermidade de Lázaro, sobre a morte de Lázaro e sobre a ressurreição de Lázaro. Então hoje a gente vai compartilhar um pouquinho sobre isso, para nós podermos entender, meus irmãos e irmãs, que Jesus também, ele, no tempo que ele viveu aqui, enquanto homem, ele tinha sentimentos como nós, não é? Sentimentos como nós. Jesus viveu as mesmas situações que nós hoje também enfrentamos. A diferença principal, é claro, é que Jesus não pecou, mas ele também sentiu fome, sede, ele esteve angustiado, ele esteve com a sua alma aflita,
né? Humanamente falando, Jesus ele teve dificuldades em alguns momentos da sua trajetória, teve inimigos. Então, tudo isso mostrou e mostra para nós a humanidade de Jesus naquele tempo, onde Jesus passou, sim, por muitas coisas que nós, hoje em dia, temos passado. Justamente para mostrar para nós, para nos dar o exemplo de que é perfeitamente passar por todas essas lutas e sim continuar firme, continuar até mesmo sem pecado, que foi o caso de Jesus, mas nós precisamos sim desenvolver a nossa fé nesse Deus que pode todas as coisas. E o texto, então, de João, capítulo 11, eu quero ler alguns versículos com os irmãos, tá bom? Não vou ler todo o texto porque é um texto longo, mas eu vou ler alguns versos, alguns versículos, e a gente vai compartilhar sobre essa história e tirar algumas lições dessa história para nós hoje. É bem verdade que certamente você já ouviu inúmeras pregações sobre esse texto, sobre essa história que aconteceu, mas hoje pretendemos aí apenas fazer uma breve reflexão, né, nesse nosso momento com Deus. Diz assim então a palavra do Senhor. O texto então é de João capítulo 11, tá bom? O primeiro versículo diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Agora vamos seguir um pouco mais à frente no texto, tá bom? Onde Jesus então, ele se demorou por um certo tempo, né? E quando Jesus chega naquela região, tá, onde Lázaro estava, diz aqui o versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Você vai lembrar que Marta era aquela mais afoita, né? Mais sanguínea, mais afoita aí para fazer e falar as coisas. Maria, porém, ficou sentada em casa. Estou lendo o verso 20. Disse, pois, Marta para o Senhor: se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Olha só. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, bem os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? E lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram aos judeus: vede quanto o amava. Amém. Só até aí, meus irmãos, a leitura. Como eu disse, a leitura é grande. Depois a gente pode citar outros versos desse texto.
Mas eu gostaria, meus irmãos, de nesta noite, nós podemos pensar um pouquinho, de maneira, é claro, breve, como tem sido as nossas lives, poder pensar um pouquinho nessa história e nas diferenças que podemos observar nessa história e também, é claro, nas semelhanças que podemos observar nessa história com os nossos dias de hoje, com a nossa vida hoje. Então, observe que, primeiramente, aquele homem estava enfermo, Lázaro estava com uma doença, estava enfermo, e eles eram amigos de Jesus. Jesus os amava. E você viu na leitura do texto, quando lemos que Jesus amava Marta, Maria, Jesus amava Lázaro. Então, havia no coração de Jesus muito amor por aquela família. Jesus, em outras ocasiões, se hospedara na casa daquela família, em Betânia, em suas viagens, nas suas andanças para lá e para cá. Jesus já havia passado por algumas vezes. E você se lembra, por exemplo, de uma vez que Marta ficou preocupada porque Maria ficava aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar, e Marta lá varrendo, preocupada em fazer comida e tal, e aquele frenesi todo que Marta ficava. Então, Jesus já tinha o hábito de frequentar a casa, eles tinham uma amizade. Bem, Jesus tinha uma amizade, mas essa amizade, ela não impediu que, apesar de ser o próprio Cristo, o próprio Deus, amigo daquelas pessoas, daquela família, não impediu que aquelas pessoas viessem a sofrer o maior de todos os sofrimentos já imagináveis ou imaginados, né? Que é a perda, que é a separação, que é a dor da morte. A maior de todas as perdas que o ser humano pode passar é certamente a dor da perda, da morte, a angústia de saber que aquela pessoa você não verá mais. E no caso, irmãos e irmãs, aquela família agora, aquelas duas irmãs que Jesus amava e que amavam a Cristo, estavam passando por esta perda. Certamente outros familiares presentes, dado a questão do sepultamento, né? Já havia 4 dias, então certamente o estado daquele corpo já não era bom aos nossos olhos, nem ao olfato. Mas o fato, meus irmãos, é que Jesus, aos olhos de Marta e Maria, ele se demora. Ele demorou um pouco a chegar, porque certamente, apesar de não ser uma viagem muito longa, você percebeu que na leitura era uma distância relativamente perto, se você for pensar nisso, né? Cerca de 15 estádios. Então, se você pensar nisso aí, vamos supor que um estádio fosse aí a média de 1 quilômetro, né? 1000 metros, então 15 quilômetros, que seria 15 quilômetros para uma viagem, mas o fato é que Jesus se demora, né? E Jesus sabia o que estava fazendo, não foi à toa que isso acontece. E quando Jesus chega lá, próximo à cidade, não havia entrado ainda em Betânia, próximo à cidade, então alguém vai avisar para Marta primeiramente. E me chama a atenção que Marta vai ao encontro de Jesus, e pelo contexto e por conhecer um pouco, né, através dos textos que falam da vida dessas duas irmãs, por conhecer um pouco isso, podemos observar que o diálogo de Marta não foi igual ao diálogo de Maria, apesar da frase ser a mesma aqui, né, nos textos que nós lemos, os 2 versículos que falam desse diálogo. Mas Marta, com certeza, ao falar com Jesus, Marta deve ter talvez batido no peito de Jesus, né, pranteado com Jesus. É claro que isso, eu estou parafraseando, o texto não fala isso, tá certo? Mas nós imaginamos que Marta chegou até Jesus e certamente aquelas pessoas que se desesperam mais que outras, né, em situações como essa, e ela certamente desesperada, mas Senhor, se o Senhor estivesse aqui, olha, o meu irmão querido, ele não teria morrido. Já quando você lê a história, quando Maria vai ao encontro de Jesus, o texto diz diferente. Você observou isso? O texto diz que Maria, ela lançou-se aos pés de Jesus. Ela não quis saber, a primeira providência dela foi se lançar aos pés de Jesus. Ela se lançou aos pés de Jesus e aí sim, ela disse para o Senhor, ajoelhada aos pés de Jesus: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. O fato, irmãos e irmãs, é que as duas criam que Jesus poderia ter feito alguma coisa. As duas criam nisso. As duas criam, inclusive, que agora Jesus poderia fazer alguma coisa mesmo morto. Mas agora,
depois que morre, as esperanças se findam para a pessoa que morre, sabe? As esperanças se findam de perdão, as esperanças se findam de reconciliação, as esperanças se findam de consertar a vida, porque depois da morte, diz a Bíblia, segue-se o juízo. Então é importante, meus irmãos e irmãs, que ao pensar, né, nessa história de Lázaro, nós possamos pensar hoje em como está a nossa vida com Deus. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês, sabe? Olhando o que aconteceu nesse episódio, nessa história, poder compartilhar com vocês, poder pensar junto com vocês o que realmente estava acontecendo naquele momento e o que está acontecendo hoje conosco. Estamos experimentando, irmãos, dias de angústias como essa. Muitas famílias pranteando, chorando, no mundo inteiro. Famílias que não podem nem ao menos sepultar os seus mortos. Por isso, meus irmãos, nesta noite, poder pensar, será que nós estamos preparados para tudo isso? Será que nós estamos preparados para esse encontro com o Senhor? Sabe, nesse episódio, Jesus, aquela enfermidade era para a glória de Deus, era para que o nome do Senhor fosse exaltado. Então, você vai observar daqui a pouco na história que, de fato, Jesus ressuscitou o seu amigo. Mas o que eu quero chamar a atenção, irmãos e irmãs, será que estamos preparados para passarmos por várias provações? Porque a Bíblia diz isso, bem-aventurados sois o passardes, quando passardes por várias provações. E meus irmãos e irmãs, passar por provação não é fácil. Não é fácil. Sejam elas enfermidades, sejam elas problemas relacionais, sejam elas problemas com filhos, seja ela problema no trabalho, desemprego ou qualquer outra coisa. O fato, meus irmãos e irmãs, que quando passamos por várias provações, para nós não é fácil. Mas a Bíblia diz que somos bem-aventurados. Por quê? Porque quando passamos por provações, nós somos então provados e aprovados pelo Senhor para continuar essa caminhada que é tão difícil nos dias de hoje que nós temos passado. Então eu quero observar com os irmãos que, primeiro, Jesus ele não chega atrasado, sabe? O que Marta estava pensando naquele momento é que Jesus, o senhor está atrasado só 4 dias. Meu amado irmão e irmã, Jesus, na história da nossa vida hoje, ele não chega atrasado. Isso quer dizer o quê? Que o tempo de Deus, ele supera o nosso, o tempo de Deus não é o nosso, o tempo de Deus, ele existe e ele acontece e ele é levado a efeito no tempo que ele determinou. Isso quer dizer que todas as coisas, elas só acontecem no tempo que Deus determinou, porque há uma coisa que nós cremos muito, chamada dos eternos decretos de Deus, que são eternos e imutáveis. Então o nosso Deus determinou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Então é importante nós sabermos que tudo o que acontece está nas mãos do nosso Deus. Então nada foge do controle de Deus. O Senhor não chega atrasado na sua vida, sabe? Se hoje você está vivendo alguma dificuldade, algum problema, alguma luta, continue clamando e esperando, porque o tempo de Deus vai se cumprir. O tempo de Deus chegará na sua vida, assim como chegou na vida de Lázaro, na vida de Marta e de Maria. Mas Marta e Maria, a princípio, não entenderam isso. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, quer dizer, elas sabiam que Jesus poderia fazer, mas elas criam que Jesus poderia fazer se estivesse ali. Mas vocês se lembram, irmãos e irmãs, quantos milagres Jesus realizou no seu ministério terreno, que ele não precisou estar presente onde o milagre foi feito? Dá para você lembrar de algumas coisas assim? Sabe, Jesus curou pessoas à distância. Ele disse assim, ó, pode ir, tua filha está curada. Pode ir, o teu filho vive. Ó, pode voltar para casa, teu servo está vivo, está bem, está curado. Então, por várias vezes, Jesus, ele curou também à distância, para mostrar para as pessoas que ele é o Deus de perto, mas também é o Deus de longe. Que ele pode fazer o que ele quiser, ele não precisa estar presente para isso, no sentido físico da palavra. Enquanto no ministério terreno, enquanto homem, Jesus não precisava estar presente fisicamente para que o milagre acontecesse na vida da pessoa. Por uma simples palavra as coisas vieram a existir na criação. E por palavras também Deus realizou muitos milagres.
Então, meus irmãos e irmãs, grave isso no seu coração. Nesse tempo, né, de distanciamento, nesse tempo, né, que estamos vivendo aí, de horror, às vezes mental, né, porque é uma pressão muito grande daqui e dali, onde muitas pessoas estão chorosas, chorando, sofrendo. Jesus não chega atrasado. Essa é a primeira coisa que eu queria que você gravasse no seu coração, porque isso é muito importante, muito importante. A segunda coisa, irmãos, também igualmente importante, é que Jesus se preocupa com os seus amigos. Aí, nesse ponto, vem uma pergunta para nós fazermos, né, introspectivamente. Jesus se preocupa com os seus amigos e a pergunta é: será que você, meu irmão, minha irmã, será que eu posso ser considerado amigo ou amiga de Deus? Será que somos amigos de Jesus? Existem condições para serem considerados amigos de Jesus. Jesus é um amigo que ele é exigente, sabe? Talvez você tenha muitos amigos, né, humanos, carnais, pessoas que você confie, tá certo? E que não houve nenhuma restrição e que não colocaram nenhuma regra para que você pudesse ser amigo dessas pessoas. Mas com Jesus não. Com Jesus tem regra. Com Jesus, sabe, é diferente. Observe, irmãos, que Jesus falou assim, olha: já não vos chamo servos. João capítulo 15, versículo 15. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Olha só que maravilha, irmãos. Sabe, o Senhor nos chama de amigos. Mas ele diz assim: olha, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando fazer. Então há uma condição para ser amigo de Jesus. Então lembre-se, Jesus não chega atrasado na história da nossa vida. Foi assim na vida de Lázaro. Ele não estava atrasado. Ah, mas já tem 4 dias, Senhor. Está sepultado. Está cheirando mal. Não tem mais jeito. A esperança acabou. Não. A esperança não pode acabar. A Bíblia diz que a esperança não confunde. Porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado um dia. Então, Jesus não chega atrasado. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, Jesus se preocupa com os seus amigos. Se preocupou com Lázaro. Ele podia simplesmente ter deixado para lá. Ele estava distante, sabe? Quilômetros de distância daquela casa. Né? E podia ter deixado para lá. Não, olha, infelizmente eu não posso atender Lázaro agora. Avisa lá para o mensageiro que não tem condições de eu ir lá. Sabe? Estou cansado de viagens, não dá. Mas não. Jesus se preocupa com os seus amigos. Será, meu irmão, minha irmã, que você é amigo de Jesus? Porque para que você seja amigo de Jesus, tem que estar fazendo o que Ele manda fazer. Porque se não estiver fazendo o que Ele manda fazer, mas pastor, peraí, mas como é que eu vou fazer o que Ele manda? Eu não sei o que Ele manda. Bom, é muito fácil. É muito fácil saber o que Jesus manda fazer. Basta ler a Bíblia. Basta pegar as Escrituras. Porque são nas Escrituras sagradas que estão contidos todos os ensinamentos de Jesus. Tudo aquilo que Jesus quer que eu e você façamos está na sua palavra. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, através dos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então hoje, Deus tem falado para nós pelo Filho, e o Filho tem deixado para nós a sua palavra. O Filho deixou para nós, Jesus deixou para nós sua palavra, para que você conheça qual é a sua vontade. Uma coisa você pode saber: a vontade dele será sempre, sempre boa, agradável e perfeita. A Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. Então é possível, é possível. Então, meus irmãos e irmãs, Jesus se preocupa com os seus amigos. E a prova disso é que Jesus vai até lá. É que Jesus, chegando lá, antes de ir na multidão, antes de se fazer presente lá, né, ele se faz anunciar primeiro. Ele respeita a dor do outro. Ele se faz anunciar. E então Marta primeiro está com ele, e ele conversa, e ele abraça, e ele consola, e ele fala para ela para continuar crendo. E ele lembra para ela os ensinamentos. Sabe? Muito bem.
Mas Jesus ainda assim não foi para lá. Marta foi. E chegando lá, falou, olha, Maria, lembra da palavra que nós lemos? O mestre chegou e te chama. O mestre chegou e te chama. Meu irmão, minha irmã, o mestre chegou. Está chamando você também. E Maria, então, agora sim, sai apressada e vai ao encontro de Jesus fora. Fora da muvuca, fora do tumulto, sabe? Fora daquele pranto todo. Era só ele e a família. Só ele e aquelas irmãs. E aí Jesus, então, compartilha com ela ali e fala para ela de novo, olha, eu não te disse que se creres verias a glória de Deus? Eu não disse isso para vocês? Observe, irmãos e irmãs, que aí Jesus, ele prova, sabe, que ele se preocupa com Lázaro. Ele prova que ele se preocupa com Marta e Maria. E agora ele pede para levá-lo, para que as pessoas pudessem levá-lo até o local onde Lázaro havia sido sepultado. Primeira lição para nós, então, Jesus jamais chega atrasado na história da nossa vida, no nosso problema, na nossa dor, nossa aflição, sabe? Segunda lição, ele se preocupa conosco. O Senhor, sim, tem se preocupado com seus amigos, sabe? Nós somos amigos de Jesus e o Senhor Jesus se preocupa conosco e tem sim nos abençoado, tem sim estado conosco presente. Ele é o Emanuel, o Deus presente. Então, ele se preocupa com o que acontece conosco. E Jesus, no último lugar, para a gente poder pensar, Jesus, ele chora com a nossa dor. Jesus, ele chora com a nossa dor. Observe, irmãos, que Jesus chorou no versículo 35, só lhe dizerem para ele, olha, ali, Senhor, está sepultado ali. No 34 ele diz assim, olha, onde o sepultaste? E eles responderam, Senhor, vem e vê. Só de mostrarem para Jesus, Jesus já começa a chorar. E aí as pessoas puderam perceber, olha, verde, olha lá, ele está chorando, ó. Ele se preocupa. Olha lá, ele se preocupa. Sabe? Jesus, ele sim, ele sente. Então Jesus não chega atrasado. Jesus, ele se preocupa com seus amigos. Jesus, ele sente o que nós sentimos. Ele sente a nossa dor. Ele sabe como é a nossa dor. Sabe, irmãos? Ele sabe. E aqui diz assim, olha, mas alguns, versículo 37, não podia, mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer com que este, Lázaro, não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, olha só, de novo Jesus se comove, tá? E aí encaminhou-se para o túmulo. Era uma gruta, cuja entrada tinham posto uma pedra, e Jesus mandou que tirasse a pedra. E na mesma hora, de novo, Marta, né? Mas, Senhor, peraí, para. Já cheira mal, Senhor. Porque já é de 4 dias. Já é de 4 dias. E aí Jesus, então, repete agora uma outra frase muito bonita. Não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Meus irmãos e irmãs, é isso que nós queremos mostrar para você, algo que você certamente até já sabia, mas para relembrar, né? Que Jesus, ele sente a nossa dor, sabe? Ele sabe o que você está passando, ele sabe os seus conflitos, os seus temores mais interiores, sabe? Aquilo que você ainda não compartilhou nem com o seu melhor amigo, nem com a sua melhor amiga, o Senhor sabe. Ele sabe o que vai no nosso coração, sabe? Ele sabe o que vai no nosso coração. E por ele saber, ele se compadece de nós. Você pode observar, meus irmãos e irmãs, que nas Escrituras, nos textos, né, dos evangelhos que falam, que narram, sabe, o ministério terreno de Jesus, todas as vezes que fala de Jesus, vai dizer assim, e ele se compadeceu. E ele se compadecia da multidão. E ele se compadeceu do cego. E ele se compadeceu do paralítico. Será que Deus então não está se compadecendo de você ainda hoje? Com certeza que sim. Deus continua se compadecendo de nós, porque Ele sente aquilo que nós sentimos. Ele sente a nossa dor. Ele sente a sua dor. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, como você tem enfrentado esse tempo de distanciamento, isolamento social, de pandemia. Eu não sei se esses números, né, da pandemia
talvez para algum de vocês já tenha se tornado nomes. Né? Eu ouvi essa frase há poucos dias. Né? O problema é quando os números se tornam nomes. E é muito interessante isso, porque é verdade. Né? Então eu não sei o que você está passando aí do outro lado, né, na sua casa, com a sua família, sabe? Mas uma coisa nós temos certeza. Grave isso no seu coração, sabe? Jesus, ele continua atento. Lembra que diz a palavra? O guarda de Israel não dorme, sabe? O nosso Deus não cochila, nem dormita, não cochila. Ele está atento, tá certo? Não chega atrasado. Não precisa pensar que Jesus está atrasado, porque ele não está atrasado. Nós nos atrasamos em muitos compromissos, né? Para a igreja, para os cultos, para um monte de coisa, a gente se atrasa. Jesus não. Ele sempre chega no tempo dele. E ele entra com a providência dele, com a provisão dele, com a bênção dele, com a cura dele, sabe? É isso que Deus faz. Ele é especialista, sabe? E pontual. Pontual. Nosso Senhor é pontual. Então ele não chega atrasado. Ele se preocupa com seus amigos. Então faça uma coisa boa para você mesmo. Faça uma coisa boa para você mesma. Seja amigo, seja amiga de Jesus, sabe? Seja amiga de Jesus. Mas para ser isso tem que fazer o que ele manda fazer. E lembre-se, Jesus se compadece da sua dor. Ele vai chorar com você. Ele vai abraçar você, sabe? Ele vai sentir sua dor. Ele vai ficar angustiado com você. É assim que Jesus fazia, sabe? Então, quando você está angustiado, Jesus está do seu lado para te dar o alento, para te dar o consolo. E a Bíblia diz que ele deixou algo muito importante para nós, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo hoje habita dentro de nós, sabe? Nos dando condições de superar os nossos medos, os nossos desafios, as nossas adversidades. Então, meus irmãos e irmãs, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor nos livra de todas. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Meus irmãos, está aí o pedido de oração da irmã Lídia. Lídia, para quem não sabe, irmãos, Lígia, né, é prima de Liliane, nossa prima lá de São Paulo. Lígia, com certeza vamos orar. Está pedindo oração pela outra prima nossa lá, Lidiane, sua irmã, né, está envolvida com situação de magia negra, irmão, essas coisas, está lidando com umbanda, né, já foi crente, irmãos, e crente fervorosa, né, e agora está envolvida com essas coisas. Então nós vamos interceder, vamos orar sim, para que Deus liberte a vida da Lidiane, tá, Lídia? Vamos orar sim, vamos ajudar você em oração. A nossa igreja vai orar pela Lidiane, para que Deus liberte a Lidiane das hostes do mal, tá certo? O nosso Deus é o único que pode, sabe? Não importa se fez alguma coisa, se houve trabalho de bruxaria, qualquer coisa, isso não importa, o nosso Deus pode todas as coisas, sabe? Então, nós vamos orar assim por Lidiane, pedir que o Senhor tenha misericórdia dela, resgate a vida dela, de novo das mãos de Satanás, e possa abençoar, e com isso abençoar, né, a tia, né, a tia Finha, a mãe de vocês, possa abençoar também a filhinha dela. Então eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai resgatá-la, sabe? Porque ela já foi uma serva de Deus e ela tem aí ainda o conhecimento dentro do seu coração. E nós vamos orar pela família da Raíssa, tá bom, irmãos? Vamos orar também por Liliane. Os irmãos sabem que Liliane está com trombose, né? E foi feito o exame aí na segunda-feira, que eu já falei para os irmãos, e a perna está um pouco inchada, né, com dores, então ela tem que ficar de repouso, não pode andar muito, só dentro de casa um pouquinho, não pode ficar sentada aí tempo nenhum. Então a gente vai estar orando, tá bom? Pela vida também da Liliane. Vamos orar? Vamos fazer isso? Vamos falar com Deus? E depois eu tenho uma canção. Aliás, eu só vou colocar a canção antes, né, como a gente tem feito, para a gente fechar com a oração. Eu separei mais uma canção aqui para a gente poder louvar o Senhor, tá bom, irmãos? Então, os irmãos já estão colocando o nome dela em oração, tá bom? Irmã Andréia está pedindo oração aí também pela saúde dela, né? Irmã Andréia, Deus há de abençoar e de curar, tá bom? Nós vamos colocar uma canção então? Vamos lá. Adora o Senhor com essa canção, tá bom, meus irmãos? Daqui a pouco a gente vai orar pelos pedidos de oração que foram feitos. Feche os teus olhos, essa canção é uma oração.
Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu vou deixar tocando baixinho aqui essa canção, tá bom? Mais uma vez, enquanto a gente vai orar, tá bom? Eu queria que você, nesse momento, levasse seu pensamento ao Senhor, né, junto comigo, e pudéssemos juntos, nesse momento de intercessão, podermos realmente colocar a nossa vida diante do altar do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, sabemos, ó Pai, e cremos que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Não há outro Deus além de Ti, Senhor. Não há, ó Deus, outra rocha que nós conheçamos. Ó Deus, a nossa alma sabe, ó Deus, em quem nós cremos, e nós estamos certos de que o Senhor é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais, do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Pai, nesse momento, ó Deus, diante do Senhor,
Eu coloco a vida da irmã Raíza, da Rayane, sua irmã, ó Deus, de toda a sua família, da irmã Luzia, Senhor, sua avó. Deus abençoa a vida dela, Senhor, toda a família, Senhor. Abençoa o tio Nenho, Deus. Abençoa toda aquela família, Senhor, nesse momento. Que estão vivendo o luto, a dor, ó Deus, a aflição da perda. Consola os seus corações. Para que, ó Deus, eles possam sentir o refrigério do Senhor. Também, ó Deus, sabemos que Tu és o Deus de libertação. Tu és o Deus que libertou no passado tantas pessoas, ó Deus, aprisionadas pelo diabo. E nesta noite, ó Deus, na autoridade de Cristo, não na minha ou de qualquer pessoa humana, mas, ó Deus, nós pedimos ao Senhor pela vida da Lidiane, Senhor. Deus, lá onde ela está, eu não sei onde ela está nesse momento, mas que o Teu Espírito Santo vá até ela, Senhor. Ó Deus, agindo na vida dela, Senhor, libertando ela da prisão do diabo, que ela possa sentir a Tua presença, Senhor. Ó Deus, que o inimigo não tenha autoridade sobre a vida dela, porque um dia ela já foi serva do Senhor. Ó Deus, e cremos que o Senhor a ama, assim como nos ama. E por isso, ó Deus, eu quero declarar libertação, ó Deus, na vida da Lidiane, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que em nome de Jesus, através do Teu Espírito Santo, ó Deus, que o Senhor nesse momento visite, ó Deus, a Lidiane onde ela estiver, ó Deus, e fale o coração dela. Ó Deus, não permita que ela fique aprisionada, Senhor, mas que o Senhor a liberte com poder e graça, para que ela possa sentir a Tua presença de novo e voltar ao caminho do Senhor, que é o único caminho, Deus, que é o único caminho que pode conduzir ao céu. Pai querido, abençoa com ela, Deus, a tia, ó Deus, abençoa a sua filhinha também, abençoa a Lígia, Senhor, põe essa família nas Tuas mãos, ó Deus, que essa família seja alvo da Tua graça, da Tua misericórdia. Pai querido, eu oro por Liliane, Senhor, Tu sabes, ó Deus, como está a sua perna, Tu sabes, ó Deus, como está essa trombose dentro das suas veias. O Senhor a criou, Deus, e eu quero colocar a vida dela nas Tuas mãos, Senhor. Tu és o Jeová Rafa, o Deus da cura. Por isso eu coloco nas Tuas mãos e peço, ó Deus, a cura do Senhor. Peço que o Senhor tenha misericórdia mais uma vez, Senhor, e atue com graça e com o Teu poder na vida de Liliane, também na vida da irmã Andréia, Senhor. Ó Deus, cura Tua serva, estabelece sua saúde, e que ela possa, ó Deus, realizar as atividades que ela precisa fazer, com saúde, confiando no Senhor. Ó Pai, dá-nos uma noite de paz, Senhor. Dá-nos uma noite abençoada pelo Senhor. Que seja sobre nós, Pai, a graça e a misericórdia do Senhor. É a nossa oração, é a nossa súplica, crendo no Senhor e esperando no agir do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, nós então nos despedimos nesta noite, de cada um dos irmãos, e quero dizer que amanhã, se Deus quiser, estaremos mais uma vez aqui às 20 horas, no nosso momento com Deus. Se você desejar, você pode divulgar a nossa live para as pessoas. Faça aquilo que eu falei ontem para você. Você pode divulgar, mas você diz para a pessoa que você vai divulgar especificamente, que você vai lembrá-la. E aí, faltando 10, 20 minutos, dá uma ligadinha, ou manda um zap, lembrando, vai começar, tá bom? Para que a gente possa estar junto aqui. Estamos transmitindo também pelo Facebook, eu não sei se está tendo imagem, porque para mim aqui a imagem do Facebook, ela parou. Continua contando o tempo, mas a imagem parou. Mas eu quero me despedir dos irmãos em nome de Jesus, louvando a Deus pela irmã Cristiane, que está morando no Rio agora. Obrigado, irmã Cristiane. Deus abençoe. Deus abençoe Marcelinho. Deus abençoe a todos nós, meus irmãos e irmãs. Tenham todos uma ótima noite em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus quiser, em mais um Momento com Deus. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.